É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de mensagens escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Neste audiobook, você encontrará uma seleção cuidadosamente compilada de inspiração divina, trazida à luz por uma mensageira dotada de profunda sabedoria e compaixão. Ellen Goldwhite, uma notável serva de Deus, foi agraciada com visões e revelações que abençoaram inúmeras vidas ao redor do mundo. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 28. Vestuário e adorno. Bênçãos do vestuário apropriado, próprio, modesto e decoroso. No vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar a nosso Criador. Ele deseja que não somente seja nosso vestuário limpo e saudável, mas próprio e decoroso. Devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos. No ritual do tabernáculo, Deus desceu a pormenores também no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante ele. Com isto, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram por ele dadas em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. Nosso exterior deve caracterizar-se em todos os seus aspectos pelo asseio, modéstia e pureza. Pelas coisas da natureza, as flores, os lírios, Cristo ilustra a beleza apreciada pelo céu, a graça modesta, a simplicidade, a pureza, a propriedade que lhe tornariam aprazível nossa maneira de vestir. Verifica-se geralmente que o vestuário e seu arranjo na pessoa constituem um índice do homem ou da mulher. Avaliamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á modestamente. Na escolha de um vestuário simples e apropriado, revelar-se-á um gosto apurado, uma mente culta. Aquela que é simples e despretensiosa no vestuário e nas maneiras, demonstra compreender que a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor moral. Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, que em graça pode ser comparada com as flores do campo. Sólidos princípios orientadores. Caso o mundo introduza uma moda modesta, conveniente e saudável no vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, não mudará nossa relação para com Deus ou para com o mundo adotar tal estilo. Devem os cristãos seguir a Cristo e fazer suas roupas conformar-se com a palavra de Deus. Devem evitar os extremos. Devem seguir humildemente um rumo certo, sem considerar os aplausos ou a censura e apegar-se ao que é certo devido aos seus próprios méritos. Rogo ao nosso povo que ande cuidadosa e circunspectamente diante de Deus. Segue os costumes no vestir até onde eles se conformem com os princípios da saúde. Vistam-se as nossas irmãs com simplicidade, como muitas fazem, tendo as vestes de material bom e durável, apropriado para esta época, e não permitam que a questão do vestuário lhes encha a mente. Nossas irmãs devem vestir-se com simplicidade, devem trajar-se com roupas modestas, com modéstia e sobriedade. Dai ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. Independência e coragem para andar corretamente. Os cristãos não se devem dar a trabalhos para se tornarem objeto de ridículo com vestirem-se diversamente do mundo. Se, porém, ao seguirem sua convicção do dever quanto a se vestirem modesta e saudavelmente, verificam estar fora da moda, não devem mudar seu trajo para serem semelhantes ao mundo. Antes, devem manifestar nobre independência e coragem moral para andar corretamente, ainda que todo mundo difira deles. Aprimorando o gosto. A verdade nunca torna os homens ou as mulheres grosseiros, rudes ou descorteses. Ela toma os homens em todo o seu pecado e mediocridade, separa-os do mundo e aprimora-lhes os gostos, mesmo que sejam pobres e incultos.
Sob a disciplina de Cristo prossegue a constante obra de refinamento, santificando-os pela verdade. Se eles são tentados a exercer uma partícula de influência que conduziria para longe de Cristo, aos caminhos do mundo em orgulho ou moda ou ostentação, eles falarão palavras de resistência que desviarão o poder do inimigo. Não sou de mim mesmo, dizem eles. Fui comprado por preço. Sou um filho, uma filha de Deus. Simplicidade no vestuário. Quando vejo muitos adventistas que guardam o sábado tornarem-se mundanos no pensamento, na conversação e no vestuário, meu coração se entristece. As pessoas que pretendem crer que possuem a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo são atraídas por modas mundanas e fazem grandes esforços para segui-las até onde pensam que sua profissão de fé lhes permite ir. O vestuário mundano entre nosso povo é tão visível que os descrentes comentam frequentemente. Pelo seu vestuário não se pode distingui-los do mundo. Sabemos que isto é certo, embora haja muitas exceções. Os que se conformam com o padrão do mundo não são poucos em número. Ficamos pesarosos ao ver que estão exercendo uma influência, levando outros a seguir seu exemplo. Quando vejo aqueles que adotam o nome de Cristo, imitando as modas introduzidas por pessoas mundanas, tenho as mais dolorosas reflexões. Sua falta de semelhança com Cristo é evidente a todos. No adorno exterior é revelada às pessoas do mundo, bem como aos cristãos, a ausência do adorno interior, o ornamento de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É indicada a condição do coração. Acautelamos nossas irmãs em Cristo contra a tendência de fazerem seus vestidos de acordo com os estilos mundanos, atraindo assim a atenção. A casa de Deus é profanada pelo vestuário de mulheres professamente cristãs hoje em dia. O vestuário extravagante e a exibição de correntes de ouro e rendas aparatosas é uma clara indicação de cabeça fraca e coração orgulhoso. A fim de acompanhar a moda, muitos de nossos jovens incorrem em despesas que sua condição na vida não justifica. Filhos de pais pobres procuram vestir-se como os que são abastados. Os pais sobrecarregam suas finanças e o tempo e as forças que lhes foram dados por Deus na confecção e remodelação de roupas para satisfazer a vaidade de seus filhos. Se nossas irmãs, que têm abundância de recursos, regulassem seus gastos, não de acordo com a sua riqueza, mas levando em consideração sua responsabilidade para com Deus, como sábias despenseiras dos meios que lhes foram confiados, seu exemplo muito contribuiria para deter o mal que agora existe entre nós. A tática de Satanás. Satanás está atrás dos bastidores, inventando as modas que conduzem à extravagância no dispêndio de meios. Ao formar as modas do dia, ele tem um propósito definido. Sabe que o tempo e o dinheiro que são dedicados para atender às exigências da moda não serão usados para finalidades mais elevadas e mais santas. Precioso tempo é esbanjado para acompanhar o passo das modas que sempre estão mudando, mas nunca satisfazem. Tão logo é introduzido um estilo, são inventados outros estilos. E então, a fim de que as pessoas elegantes se mantenham elegantes, o vestuário precisa ser remodelado. Assim, professos cristãos com o coração dividido esbanjam seu tempo, dando ao mundo quase todas as suas energias. Este fato completamente desnecessário é erguido e carregado voluntariamente por nossas irmãs. Metade dos seus fardos advém da tentativa de seguir as modas. Contudo, elas aceitam ansiosamente o jugo, porque a moda é o Deus que adoram. Acham-se tão verdadeiramente presas em cadeias de servidão como o mais autêntico escravo, e, no entanto, falam de independência. Não conhecem os primeiros princípios da independência, não têm vontade, gosto ou critério próprios. Satanás é admiravelmente bem-sucedido em fascinar a mente com estilos de vestuário em constante mutação. Ele sabe que enquanto a mente das mulheres estiver continuamente cheia do febricitante desejo de seguir a moda, suas sensibilidades morais serão fracas e elas não poderão ser despertadas para compreenderem sua verdadeira condição espiritual. São mundanas, sem Deus, sem esperança.
Bom gosto, propriedade e durabilidade. Não desaprovamos o bom gosto e o asseio no vestuário. O gosto correto no vestuário não deve ser desprezado ou condenado, conquanto tufos, enfeites e ornamentos desnecessários devam ser omitidos. Recomendamos que nossas irmãs obtenham material bom e durável. Nada é ganho procurando economizar recursos com a aquisição de tecidos baratos. Sejam as roupas simples e asseadas, sem extravagância e ostentação. Jovens senhoras que se desvencilham da escravidão da moda serão ornamentos na sociedade. Aquela que é simples e despretensiosa no vestuário e nas maneiras demonstra compreender que a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor moral. A abnegação no vestir faz parte de nosso dever cristão. Trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joias e ornamentos de toda espécie está em harmonia com nossa fé. Somos nós do número dos que veem a loucura dos mundanos em condescender com a extravagância do vestuário, bem como com o amor das diversões? Se assim é, cumpre-nos ser daquela classe que foge a tudo quanto sanciona esse espírito que se apodera da mente e coração dos que vivem apenas para este mundo e que não pensam nem cuidam no que respeita ao mundo vindouro. Para onde estamos sendo levados? Uma irmã que passara algumas semanas numa de nossas instituições em Battle Creek disse ter ficado muito decepcionada com o que ela viu e ouviu ali. Pensara que encontraria um povo muito à frente das igrejas mais novas, tanto no conhecimento da verdade como na experiência religiosa. Esperava obter aqui bastante instrução que pudesse levar para suas irmãs na fé num estado distante, mas ficou surpresa e aflita com a leviandade, mundanismo e falta de devoção que encontrou em toda parte. Antes de aceitar a verdade, ela seguira as modas do mundo em seu vestuário e usara joias de alto preço e outros ornamentos. Mas ao decidir obedecer à palavra de Deus, achou que seus ensinos requeriam que abandonasse todo adorno extravagante e supérfluo. Foi-lhe ensinado que os adventistas do sétimo dia não usavam joias, ouro, prata ou pedras preciosas e que não se sujeitavam às modas mundanas em seu vestuário. Quando ela viu entre os que professam a fé tão amplo afastamento da simplicidade bíblica, ficou perplexa. Não tinham eles a mesma Bíblia que ela havia estudado e com a qual procurava harmonizar a vida? Sua experiência passada tinha sido mero fanatismo? Interpretara mal as palavras do apóstolo Paulo. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? A senhora D, uma senhora que ocupava um cargo na instituição, estava de visita no quarto da irmã. Certo dia, quando esta tirou de sua mala um colar e uma corrente de ouro e disse que queria vender essas joias e colocar o dinheiro obtido na tesouraria do Senhor. Disse a outra: "Por que pretende vendê-lo? Eu o usaria se fosse meu." "Ora," replicou a irmã, "quando aceitei a verdade, foi-me ensinado que todas essas coisas precisam ser abandonadas. Certamente são contrárias aos ensinos da palavra de Deus." E ela citou para sua ouvinte as palavras dos apóstolos Paulo e Pedro a respeito desse ponto. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2, verso 9. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, versos 3 e 4. Como resposta, a senhora mostrou um anel de ouro no seu dedo, que fora dado por uma pessoa descrente, e disse que não via mal algum em usar tais ornamentos. "Não somos tão meticulosos", disse ela, "como antigamente. Nosso povo foi demasiado escrupuloso em suas opiniões sobre o assunto do vestuário. As senhoras desta instituição usam relógios de ouro e correntes de ouro e se vestem como as outras pessoas. Não é um bom plano de ação ser singular em nosso vestuário, pois não poderemos exercer tanta influência. Conformidade com Cristo ou com o mundo.
Perguntamos: isto está de acordo com os ensinos de Cristo? Devemos seguir a palavra de Deus ou os costumes do mundo? Nossa irmã decidiu que era mais seguro aderir à norma da Bíblia. Será que a senhora D e outras pessoas que seguem um procedimento similar se deleitarão em encontrar o resultado de sua influência naquele dia, em que cada um receberá de acordo com as suas obras? A palavra de Deus é clara. Seus ensinos não podem ser mal interpretados. Obedeceremos a ela assim como ele nos deu, ou procuraremos descobrir até onde podemos afastar-nos e ainda ser salvos? Oxalá todos os que estão ligados a nossas instituições aceitassem e seguissem a luz divina, sendo assim habilitados a transmitir a luz aos que andam nas trevas. A conformidade com o mundo é um pecado que está minando a espiritualidade de nosso povo e interferindo seriamente em sua utilidade. É inútil proclamar a mensagem de advertência ao mundo enquanto nós a negarmos nas atividades da vida diária. O eu precisa ser servido. Seria melhor que aqueles que têm braceletes e usam ouro e ornamentos tirassem esses ídolos de sua pessoa e os vendessem, mesmo que fosse por muito menos do que deram por eles, praticando assim a abnegação. O tempo é demasiado curto para adornar o corpo com ouro ou prata ou vestuário dispendioso. Sei que pode ser realizada uma boa obra neste sentido. Jesus, o comandante das cortes celestiais, pôs de lado sua coroa real e suas vestes reais, desceu de seu trono real e revestiu sua divindade com os trajes da humanidade, tornando-se pobre por amor de nós, para que nós, por meio de sua pobreza, pudéssemos entrar na posse das riquezas eternas. E, no entanto, as próprias pessoas pelas quais Cristo realizou tudo o que era possível fazer para salvar as almas que perecem da ruína eterna, sentem tão pouca disposição para negarem a si mesmas alguma coisa que elas têm dinheiro para comprar. O Senhor está prestes a voltar, e consigo está a sua recompensa e sua obra diante dele, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Procuro apresentar ao povo que estamos lidando com o dinheiro do Senhor para realizar a mais importante obra que pode ser efetuada. Eles podem, individualmente, por meio da negação do próprio eu, fazer muito mais se todos fizerem um pouco, e os numerosos regatos formarão uma verdadeira corrente que flua em direção ao céu. Na realidade, é difícil para todos perceberem a situação. O eu precisa ser servido e glorificado. E quão difícil é que todos se tornem cooperadores de Deus. Oh, que um espírito de sacrifício de si mesmo advém a toda a igreja, e que assim toda alma, próxima e distante, aprenda o valor do dinheiro, usando-o enquanto puder fazê-lo e diga: nós te damos, Senhor, do que é teu mesmo. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Não temos tempo para estar ansiosos e preocupados com o que comeremos e beberemos, e com o que nos vestiremos. Vivamos e trabalhemos com simplicidade. Trajemo-nos de um modo tão modesto e decoroso que sejamos recebidos aonde quer que formos. Joias e vestuário dispendioso não nos darão influência, mas o ornamento de um espírito manso e tranquilo, o resultado de dedicação ao serviço de Cristo, nos dará poder com Deus. Bondade e solicitude para com os que se acham ao nosso redor são qualidades preciosas à vista do céu. Se não tendes dado atenção à aquisição destas virtudes, fazei-o agora, pois não tendes tempo para perder. A roupa que é usada pelos pastores adventistas do sétimo dia. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Efésios 3, versos 6 e 7. Do qual fui constituído ministro, não meramente para apresentar a verdade ao povo, mas para cumpri-la na vida. Não é, porém, só isso. Há outras coisas que devem ser consideradas, nas quais alguns têm sido negligentes, mas são importantes, sob o aspecto em que me foram apresentadas. O cuidado no vestuário é um item importante.
Tem havido uma deficiência neste sentido da parte dos pastores que creem na verdade presente. A roupa de alguns até tem sido desmazelada. Não somente tem havido falta de gosto e ordem no arranjo do vestuário de maneira decorosa na pessoa e em que a cor seja adequada e própria para um ministro de Cristo, mas o traje de alguns até tem sido desalinhado. Alguns pastores usam um casaco de cor clara, ao passo que as calças são escuras, ou um casaco escuro e calças claras, sem gosto ou boa combinação do vestuário quando comparecem perante o povo. Estas coisas estão pregando às pessoas. Um pastor lhes dá um exemplo de ordem e impõe diante deles a conveniência de esmero e bom gosto em seu traje, ou lhes dá lições de desleixo e falta de gosto que eles estarão em perigo de seguir. Traje apropriado para o púlpito. Material preto ou escuro é mais apropriado para pastor no púlpito e causará melhor impressão nas pessoas do que seria causada pela combinação de 2 ou 3 cores diferentes em seu traje. Minha atenção foi chamada para os filhos de Israel em tempos antigos e me foi mostrado que Deus deu instruções específicas acerca do material e do estilo do vestuário que devia ser usado pelos que ministravam diante dele. O Deus do céu, cujo braço move o mundo, que nos sustenta e nos dá vida e saúde, nos concedeu provas de que ele pode ser honrado ou desonrado pela roupa dos que oficiam diante dele. O Senhor deu instruções especiais a Moisés a respeito de tudo o que se relacionava com o seu serviço. Até deu instruções a respeito da arrumação de suas casas e especificou o vestuário que devia ser usado pelos que ministrassem em seu serviço. Eles deviam manter a ordem em tudo, para que sejam causadas impressões corretas. Não devia haver nenhum desleixo e falta de asseio naqueles que compareciam diante dele quando iam ter a sua santa presença. E por que isso? Qual era o objetivo de todo esse cuidado? Era meramente para encomendar o povo a Deus? Era meramente para obter sua aprovação? A razão que me foi dada era esta, para que fosse causada a correta impressão sobre o povo. Se os que ministravam no ofício sagrado deixassem de manifestar cuidado e reverência para com Deus em seu traje e na sua conduta, o povo perderia seu respeito e sua reverência para com Deus e seu serviço sagrado. Se os sacerdotes mostravam grande reverência para com Deus, sendo muito cuidadosos e muito meticulosos ao comparecerem à sua presença, isso dava ao povo elevada ideia de Deus e seus requisitos. Mostrava-lhes que Deus é santo, que sua obra é sagrada e que tudo quanto se relaciona com o seu trabalho precisa ser santo, que precisa estar livre de tudo que se caracterize pela impureza e falta de asseio e que deve ser removida toda a corrupção dos que se aproximam de Deus. O vestuário do pastor e a verdade. Segundo a luz que me foi dada, tem havido negligência neste sentido. Eu poderia falar sobre isso como Paulo o apresenta. É efetuado pela veneração da vontade e pela negligência do corpo. Mas essa humildade voluntária, essa veneração da vontade e negligência do corpo, não é a humildade que tem visos do céu. A humildade se caracterizará por fazer com que a pessoa e as ações e o traje de todos os que pregam a santa verdade de Deus sejam corretos e perfeitamente apropriados, de modo que todo item relacionado conosco recomende nossa santa religião. O próprio vestuário será uma recomendação da verdade para os descrentes. Será um sermão em si mesmo. O pastor que é negligente em seu traje frequentemente ofende os que têm bom gosto e sensibilidades aprimoradas. Os que são deficientes neste sentido devem corrigir seus erros e ser mais circunspectos. A perda de algumas almas será finalmente atribuída ao desleixo do pastor. A primeira apresentação influi desfavoravelmente nas pessoas, porque não podiam de modo algum ligar a sua aparência com as verdades que ele apresentava. Seu vestuário depunha contra ele, e a impressão dada era que o povo ao qual ele representava constituía um grupo descuidado que não se importava com o seu vestuário, e os seus ouvintes não queriam ter nada que ver com semelhante espécie de pessoas. O trabalho do pastor é julgado pelo seu vestuário.
Alguns que ministram nas coisas sagradas colocam sua roupa de tal maneira sobre a sua pessoa que, pelo menos até certo ponto, ela destrói a influência do seu trabalho. Há evidente falta de bom gosto na cor e no esmero do corte. Qual é a impressão causada por semelhante maneira de vestir? É que a obra na qual eles estão empenhados não é considerada mais sagrada ou elevada do que o trabalho comum, como arar no campo. O pastor, por seu exemplo, reduz as coisas sagradas ao mesmo nível das coisas comuns. A influência de tais pregadores não é agradável a Deus. Sobre fazer da questão do vestuário uma prova. Sua carta foi recebida e lida. O assunto que você põe diante de mim para conselho, a proposta de retornar ao vestuário da reforma defendido e usado no fim da década de 1860, precisa ser considerado cuidadosamente. Nossas irmãs cujo espírito é agitado pelo assunto de tornar a usar o chamado vestuário da reforma, devem ser devotamente cautelosas em toda iniciativa que tomam. Temos agora as mais solenes e importantes provas que nos são dadas pela palavra de Deus para este período de tempo especial. Esta prova é para todo o mundo. O Senhor não requer que sejam introduzidas quaisquer provas de invenção humana para desviar a mente das pessoas ou suscitar controvérsias em qualquer sentido. Talvez alguns estejam ansiando por distinção em algum aspecto. Se estão ansiando por uma batalha com as instrumentalidades satânicas, certifiquem-se de estarem primeiro revestidos de todas as peças da armadura de Deus. Do contrário, certamente serão derrotados, causando para si mesmos penosas provações e desapontamentos que não se acham preparados a enfrentar. Busquem todos muito fervorosamente ao Senhor para obter aquela profunda e rica experiência que se encontra no assunto do preparo do coração para seguir a Cristo aonde Ele guiar. Se alguém quer vir após mim, diz Ele, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Estas palavras devem ser bem ponderadas. A pessoa que deseja seguir a Cristo, que resolve andar em suas pegadas, encontrará a abnegação e a cruz nesse caminho. Todos os que seguem a Cristo compreenderão que isso abrange. O vestuário não deve ser o ponto de prova. As provas de Deus devem agora distinguir-se de modo claro e inconfundível. Há tormentas diante de nós, conflitos que poucos imaginam. Não há necessidade agora de qualquer alteração especial em nosso vestuário. O simples estilo de vestuário agora usado, feito da maneira mais saudável, não requer arcos nem longas caudas e é apresentável em qualquer lugar. E essas coisas não devem desviar-nos a mente da grande prova que irá decidir o destino eterno de um mundo: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estamos nos aproximando do fim da história deste mundo. É necessário agora um claro e direto testemunho, como é dado na palavra de Deus, a respeito da simplicidade no vestuário. Este deve ser o nosso encargo. Mas é demasiado tarde agora para entusiasmar-se fazendo uma prova desta questão. O desejo de seguir a Cristo com toda a humildade de espírito, preparando o coração, purificando o caráter, não é de modo algum uma obra fácil. Nossas irmãs podem estar certas de que o Senhor não as inspirou a fazer uma prova do que uma vez foi dado como uma bênção, mas que por muitos foi odiado e desprezado como uma maldição. O vestuário da reforma. O vestuário da reforma, que uma vez foi defendido, demonstrou ser uma batalha a todo passo. Membros da igreja, recusando adotar este saudável estilo de vestuário, causavam dissensão e discórdia. Com algumas pessoas não havia uniformidade e gosto na preparação do vestuário, segundo fora claramente apresentado para elas. Isso serviu de motivo para falatórios. O resultado foi que os aspectos censuráveis, as pantalonas, foram omitidas. O encargo de defender o vestuário da reforma foi removido porque o que tinha sido dado como uma bênção transformou-se numa maldição. Havia algumas coisas que faziam do vestuário da reforma decidida bênção. Com ele, os ridículos arcos que estavam então na moda não podiam ser usados. As longas saias que se arrastavam pelo chão e varriam a sujeira das ruas não podiam ser patrocinadas. Agora, porém, adotou-se um estilo de vestuário mais judicioso, o qual não contém esses aspectos censuráveis.
O estilo de vestuário de acordo com a moda atual pode e deve ser abandonado por todos os que leem a palavra de Deus. O tempo gasto em defender o vestuário da reforma deve ser dedicado ao estudo da palavra de Deus. As roupas de nosso povo devem ser confeccionadas de maneira bem simples. A saia e a bata que mencionei podem ser usadas. Não que deva ser estabelecido exatamente esse modelo e nada mais, mas um estilo simples como o que foi representado nesse traje. Alguns têm suposto que o próprio modelo dado era um modelo que todas deviam usar. Não é assim. Mas algo tão simples como isso seria o melhor que poderíamos adotar nas circunstâncias atuais. Não me foi dado nenhum estilo definido como regra exata para orientar a todos em seu vestuário. Devem ser usados vestidos simples. Experimentai vosso talento, minhas irmãs, nesta reforma essencial. O povo de Deus terá toda a prova que poderão suportar. A questão do sábado é uma prova que sobrevirá ao mundo inteiro. Não precisamos que seja introduzida agora alguma coisa que constitua uma prova para o povo de Deus e torne mais severa a prova que ele já tem. O inimigo se alegraria em levantar agora questões que desviassem a mente das pessoas para que entrassem em controvérsia sobre o assunto do vestuário. Que nossas irmãs se vistam com simplicidade, como muitas fazem, usando vestidos de bom material, duráveis, modestos, apropriados para esta época, e não permitam que a questão do vestuário encha a mente. O exemplo dado por alguns. Há pessoas que, com toda a luz da palavra de Deus, não obedecerão às suas instruções. Seguirão seus próprios gostos e farão o que lhes apraz. Dão um mau exemplo para os jovens e para os que chegaram recentemente para a verdade, os quais adotaram o costume de copiar todo o novo estilo de vestuário com enfeites que requerem tempo e dinheiro, e há pouca diferença entre o seu traje e o das pessoas do mundo. Atendam nossas irmãs conscienciosamente a palavra de Deus por si mesmas. Não comeceis a obra de reforma em prol dos outros enquanto não tenhais feito isso, pois não tereis êxito. Não podeis absolutamente transformar o coração. A atuação do Espírito de Deus interiormente causará uma mudança exteriormente. Os que se atrevem a desobedecer às mais claras afirmações da inspiração não irão ouvir, receber e agir de acordo com todos os esforços humanos feitos para conduzir esses idólatras a um vestuário simples, desprovido de adornos, asseado e apropriado, que de maneira alguma os tornará esquisitos ou singulares. Eles continuam a expor-se, pondo à mostra as cores do mundo. Todo o nosso tempo de graça é muito curto e será efetuada uma rápida obra sobre a terra. Virão as provas do próprio Deus. Sua maneira de provar será acentuada e decisiva. Humilhe-se toda a alma diante de Deus e se prepare para o que está diante de nós.